segunda-feira, hoje 7 de julho, e a gente dando sequência aqui na programação da manhã, hoje recebendo convidados. Gostaríamos aí de dar boas-vindas aos nossos estúdios, meu amigo Ivo, né, da Imater, trazendo informações pra gente. Primeiramente, Ivo, bom dia. É um prazer retornar aí à Liberdade e conversar com vocês e com os agricultores que estão nos escutando. Também com a gente o Alceu Piovesan, secretário aí da Agricultura. Bom dia, seu Alceu. Bom dia, Cristian. Bom dia, seu Ivo. E bom dia à comunidade de Santa Bárbara do Sul, especialmente a todos os produtores rurais aí do município. Muito bem. Eu sei que vocês têm boas notícias para compartilhar aí, os nossos agricultores que estão nessa expectativa aí, né? Tentar amenizar os últimos dias e também tantos desafios que o pessoal no campo tem encontrado, né? De um lado seca, de outro lado muita chuva e tantos empecilhos. Agora, qual é a novidade, Ivo, que tu traz aqui para os nossos ouvintes e pessoal que acompanha também através das redes sociais? Bem, Cristian, a gente está aqui para divulgar, então, um programa que o governo estadual lançou, que é o tal de Terra Forte. Na realidade, o nome completo dele é Recuperação Socioprodutiva e Ambiental e Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha. Então, é um programa que está vindo aí com um recurso para todo o estado, né? E ele envolve, vamos dizer assim, principalmente a Imater, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura também e os conselhos agropecuários, né? Então, a gente também convidou para participar hoje dessa nossa entrevista, nessa conversa aí, o Alceu, que é secretário de Agricultura e também faz parte do conselho, né? E eu também faço parte do conselho, que a gente nós vamos ter um papel muito importante aí no prolongar desse programa, né? Então, esse programa, ele surgiu bem nessa linha que tu comentou aí, com relação à questão desses eventos climáticos intensos que nós estamos tendo, né? Uhum. Alguns anos aí, a gente até estava levantando que uns anos com muita chuva, né? A gente teve aqui 2023, precipitações, 2024 seca e esse é um clima que vai, acho que predominar ou vai ficar constante. Tem que se adaptar a esse clima agora. Nós vamos continuar tendo períodos de muita chuva concentrada em pouco tempo, né? Que a gente vê aí com perdas de solo. Até hoje, vindo de manhã aí na viagem, eu vi muitas coxilhas aí com problemas de erosão, né? E que esse programa quer trabalhar em cima disso, né? Que no caso seria excesso de chuva, né? E nós também, por um lado, temos períodos com falta de chuva, né? Uhum. Que também tivemos já há vários anos, e tivemos esse ano também chuva, ano passado, né? E esse programa quer trabalhar principalmente a questão de solo, né? Nós já não estamos mais dentro do plantio direto, que foi uma prática que se criou há muitos anos atrás, né? Ela já não é mais suficiente, mas nós trabalhar com essa questão, né? E aí, então, o governo estadual, né? Na realidade, o montante é 900 e poucos milhões que eles vão investir em todos os municípios do estado, né? Isso é do fundo, lá daquele fundo que o governo estadual, ele enfim, paga para o governo federal, né? E aí o governo federal, com o evento de 2024, o governo federal disse assim: não, vocês não vão precisar pagar, mas vocês têm que usar esse valor que vocês pagariam para nós em alguma coisa no estado para recuperar, né? E aí se criou via o estado, via alguns deputados e via a Imater, enfim, esse programa aí. Então ele está vindo, como eu já disse, em todos os municípios, né? Do estado, acho que vai ficar fora, né, que não tem agricultores familiares, né, porque ele é basicamente para agricultores familiares, né. Então ele tem o objetivo principal, até vou ler aqui um pouquinho, é promover a recuperação social, produtiva e ambiental e incrementar a resiliência climática das propriedades rurais da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, né. Então, o que ele vai objetivar, na realidade, depois de todo o processo que a gente vai explicar mais para frente um pouquinho aqui,
mas implementar planos individualizados. Então, os produtores escolhidos no programa, ou selecionados no programa, né? Eles vão, a gente, a Emater, e no caso eu, né? A gente vai visitar as propriedades, vai criar um plano, vai ter assistência técnica, né? E eles também seriam indicados para difusão tecnológica. Eles vão ser exemplos. Nós vamos ter 22 produtores. Ou vão ser contemplados? Nós vamos ter 22 vagas, né? Que, em princípio, acreditamos, né, Alceu? Sim. Que acho que vai fechar esses 22. A gente já recebeu várias ligações lá com o pessoal querendo fazer uma pré-inscrição, pedindo informações do programa, né? E esse critério de escolhas fica por parte da Emater? Não, esse vai ficar do Conselho. A gente vai chegar lá. O Conselho da Agricultura. Conselho da Agricultura. E aí também entra a questão da prefeitura, né? A gente vai comentar também no fim ali que vai ter a questão da patrulha agrícola, em princípio, depois o seu comenta que vai vir um equipamento, enfim, para a prefeitura, que vai entrar também com contrapartida, né? Então, assim, a gente tem... a gente quer vir aqui no SEC de que o primeiro passo desse programa aí, né, vai ser a divulgação que a gente está fazendo via rádio. E quarta-feira, agora, dia 9, às 14 horas, no sindicato patronal lá do Libório, né? A gente vai anunciar vai fazer uma apresentação do programa, né? Então, por isso que a gente até está fazendo essa divulgação, porque é essencial, primordial, que quem esteja interessado participe dessa reunião, porque ela é bem, assim, bem formatada, tem um monte de detalhezinhos que seria interessante o produtor que queira participar, que vá lá no quarta-feira e escute, né? Porque senão a gente vai ter que explicar caso a caso para cada um, né? É quarta-feira qual horário? Às 14 horas. Às 14 horas? 14 horas, então a gente já está divulgando na rádio, via Face, via jornal, e a gente vai ligar também, vai mandar pelo WhatsApp. Hoje a gente tem várias mídias, né, que a gente consegue divulgar, né, para irem nessa reunião, porque é bem importante estarem todo mundo lá presente. A gente vai também até convidar, o Alceu vai estar lá também, acho que o prefeito vai estar lá também, eu acho, e aí o Conselho Agropecuário também a gente vai convidar, porque vai ter um papel importante nessa, de arrumar, de definir requisitos e escolher o pessoal, né? Então ele é um programa, a gente vai dar um esboço do que seria o programa, né? Ele é especificamente agricultores familiares, né? Que teriam o CAF, né? O antiga DAP, né? Então a CAF ela mudou um pouco. Hoje a CAF ela tem basicamente 2 pré-requisitos, né? Hoje a CAF ela é para produtores até 80 hectares, né? E que tem a receita vindo da atividade agrícola tem que ser 50% mais um, né? Então esses aí podem ter a CAF, podem até ter uma receita acima de 500 mil, que daí no caso, antigamente a DAP ela definia até 500 mil para aderir ao PRONAF, né? Então hoje nós temos alguns produtores no município que tem a CAF, você que tem 80 hectares, vivem essencialmente da agricultura, né? E aí eles podem acessar algumas linhas, não vão poder acessar o PRONAF, no caso se tiverem acima de 500 mil, vão ter que acessar o PRONAMP daí. Mas enfim, todo mundo que tem a CAF, o produtor sabe o que é a CAF, a DAP, né? Podem se inscrever, né? A inscrição vai ser aberta a todos os agricultores que têm um CAF, né? Nós aqui também teríamos a declaração dos pecuaristas familiares, mas acredito que nós não temos nenhum aqui que se enquadre como pecuarista familiar, né? E a gente vai depois explicar que depois dessa reunião de apresentação de quarta, né, a partir do dia 15, então, para frente, abrem-se efetivamente as inscrições para esse programa, né? Ela vai ter aberto por um mês, né? A partir da terça-feira que vem, né, que é dia 15, né? Vai se abrir as inscrições. Vai se abrir as inscrições, que vão ser diretamente lá na Emater, pelo próprio candidato, não pode ser terceirizado, né? E daí provavelmente a gente vai lá, a inscrição ela é uma ficha online, a gente vai fazer algumas perguntas referente ao desenvolvimento da atividade dele lá, né? E aí ele vai estar inscrito, né? Nós vamos ter uma relação dos inscritos, né? Uma ficha, ele vai também, essa inscrição vai ser imprimida, ele vai assinar. E após isso, então, a gente vai são 30 dias, né, para inscrição desses produtores, né? E o que seria assim o perfil, ou quais os produtores que poderiam buscar esse programa ou se enquadrarem nesse programa, né? Basicamente é a recuperação de solo, então é nesse sentido que a gente vem falando aí. Nós temos que trabalhar em correção de solo, né? Calcário, adubação,
proteção de solo, né? Adubação verde, cobertura, ter sempre plantas verdes é um objetivo. Nós temos que ter subsolagem, nós temos que fazer esse solo ser mais, penetrar mais água para nós guardar a água que cai e termos quando tem seca, né? E aí que também tem um compromisso de adotar práticas recomendadas, né? Então, dentro do produtor, eu vou ter a contrapartida do agricultor. Ele tem que adotar a prática, ele vai ter que ser um difusor, né? Ele vai ter que permitir abrir a propriedade para a gente trazer, tipo assim, o Alceu não está no programa, mas ele quer ver se aquele programa está dando resultado lá, né? Nós poder levar ele lá, né? E a gente vai ter também alguma coisa na questão de... Eu vou chegar lá e também incorporar novas técnicas, né? Práticas conservacionistas que eu já venho falando, né? E a adoção da contraparte, né? A gente, como a prefeitura também provavelmente vai entrar com a contrapartida, um equipamento, o produtor também que vai entrar nesse programa também vai ter uma contrapartida, assim, a grosso modo seria o valor da análise, né? E, enfim, alguma outra coisa que, porque na realidade ele vai receber 30 mil reais, né? Fundo perdido, que não precisa retornar, né? E mais nada do que eu acho que também poderia entrar com algum recurso, né? Uma contrapartida pequena, no caso. Contrapartida dentro do necessário. Eventualmente algum produtor quer fazer uma coisa maior, mas ele tem condições de entrar com um valor maior, mas ele pode entrar, então tudo bem, né? Isso vai ser decidido para frente, né? Servir como unidade de referência, né? Aqui a gente tem um item que diz residir no imóvel, né? De preferencialmente, então, esse proprietário beneficiário ele teria que estar morando lá na propriedade, né? Não, às vezes tem muitos produtores que às vezes têm a casa na cidade e moram lá, em princípio, não seria muito para esse sentido, mesmo que possam se inscrever e possam, vamos dizer assim, entrar no julgamento lá da seleção dos beneficiários, né? Então, ser exemplo tecnológico, né? Nesse sentido aí. E aí sim, depois disso, a função, né, que vai ser do conselho, né? Vai ser nós, né? Com certeza. Eu sou presidente do Conselho Agropecuário, o Alceu é representante da Secretaria de Agricultura, né? E temos outros representantes da área agrícola ali, são os sindicatos e mais as prefeituras, que nós vamos então sentar primeiro para avaliar os inscritos, né? E botar alguns critérios, né? Porque a gente vai ter vários tipos de produtores inscritos, né? E como não temos para todos, né? Vai ter que haver uma seleção. Ter alguns critérios, ou se não chegarmos à conclusão de critérios, quem sabe até um sorteio, né? Porque para ninguém sair prejudicado nesse sentido, né? Que a gente quer que todo mundo tenha, vamos dizer assim, o direito, né? Então vai ser a função do conselho que nós fazemos parte, né? Então avaliação, seleção e aprovação dos beneficiários, a distribuição dos beneficiários aprovados, né? Que na realidade em princípio a gente tem que ver a matriz produtiva do município, né? Basicamente nós, né? Eu acho que é leite e grãos, né? Então a gente vai ter que jogar, quem sabe alguns inscritos proporcionalmente alguma coisa no leite e alguma coisa no grão, né? Vai ter que ter o registro da ata, né? Isso tudo vai pro Estado, porque hoje toda essa questão de uso de dinheiro público ela tem que ser muito bem documentada e comprovada, né? E principalmente ter o respaldo do conselho, que a gente sempre diz que o conselho é muito importante nessas decisões, porque ele respalda, porque na realidade é uma coisa que não é o Ivo nem o Alceu que vai tomar essa decisão, né? De quem vai ser beneficiado, vai ser o grupo lá, né? É o conselho que toma. Então é importante que a gente até reitera aí, eu vou mandar o convite para os conselheiros que fazem parte do conselho para participarem também dessa reunião de quarta-feira aí, para saberem depois como nós vamos tratar esse problema lá na hora de escolher, né? Então, após a escolha, né, dos produtores, eles vão sofrer um diagnóstico, né? Nós vamos foram escolhidos os 22, né? A gente vai visitar as propriedades, fazer uma avaliação da propriedade, a situação da propriedade, faz um diagnóstico para depois, então, fazer um plano, né? E na realidade, a gente tem aqui, seria aqui. Após isso, então, após o diagnóstico, a gente vai fazer o plano de ação, né? Então, ele vai dispor desse programa de 30 mil reais, ele vai receber um cartão, né? Então, não é um dinheiro que ele recebe em conta, né? Ele é um dinheiro que ele vai ter que usar naquela atividade que a gente definir lá, né? E com esse cartão, ele vai poder comprar, vamos dizer assim, no caso de correção de solo, a calcário, adubo, semente para plantas verdes, né? E na atividade leiteira, alguma coisa que envolva lá pastagem, enfim. E também na questão social, nós vamos, enfim, dependendo da situação, trabalhar alguma coisa de horta, alguma coisa de pomar, enfim.
Mas, em princípio, assim, 60%, 70% no mínimo seria para solos, né? Pode ir até 90%, e daí a gente vai usar 10% para outras coisas. Mas, em princípio, e esse recurso vai ter que ser usado em até 12 meses, né? Para usar. Então, ele é um dinheiro que ele vem a fundo perdido, mas o produtor tem que seguir aquele plano que a gente definiu, né? Se ele vai comprar calcário, adubo, alguma semente, ou vai precisar de serviço, porque o serviço também é mão de obra, para às vezes desenvolver esse projeto também é por conta dele, né? Mas ele é bem nesse sentido assim, né? E aí a difusão depois, que é um dos objetivos, né? Que na realidade são 15 mil produtores em todo o estado que vai ser beneficiados com esse programa, mas o estado quer daí desses 15 isso se tornar 150 mil, né, Alceu? Acho que era isso que foi feito na reunião lá. São 300 mil propriedades familiares hoje no estado. 300 mil, são 15 mil que vão ser beneficiados, né? A gente quer... Passa por esse crivo agora de critérios, né? Isso aí dá 5%. Isso. Na realidade, ele quer ser um ponto de partida para ser... Esses 22 vão ser exemplos para o município, né? A gente quer trabalhar nesse sentido de realmente o que a gente trabalhar lá dar resultado quanto a razão, quanto a menos problemas de seca, né? E aí levar outros produtores do município a visitarem. Olha, nós fizemos um trabalho lá, assim, e deu certo. Aí a gente vai visitar. Então, por isso também o produtor ele tem que ter esse sentido de abrir a propriedade dele, né? Não sei se o seu como quer comentar um pouquinho a questão do trator, né? Não, é justo, seu Ivo, a questão do trator, no caso, seriam 497 municípios no estado, 95. Né? E são 495 tratores que estão sendo doados para os municípios. Então, os municípios vão ter aí, nesse projeto aí, vai ser ganho, então, um trator de 150 CVs, né? Para o trabalho, provavelmente, que vai ser colocado na patrulha agrícola da prefeitura, né? Que vai ser, inclusive, daí, trabalhar no sentido aí de aprimorar, né? E desenvolver esse projeto. Que, inclusive, a prefeitura precisaria entrar com uma contrapartida aí, né, seu Ivo? Questão do implemento, que até eles no dia comentaram aí em um distribuidor de calcário ou um terraceador, mas a gente tá pensando de repente em algum outro implemento aí que seja, digamos, mais adaptado à nossa região, à nossa atividade, enfim, né, seu Ivo? Então, nesse sentido aí, a prefeitura... Existe essa flexibilidade daí de vocês mesmos ajustarem essas... Sim, ele está aqui até eu estava lendo aqui, até mostrei para o seu antes, né? Então, em princípio, esse trator vai ser 4x4, um trator 150 CV, é um trator de um trator bom, um trator médio, né? Force, né? E a gente daí, pelo que eu entendi aqui, né? Ou quem sabe até o conselho, dentro dessa possibilidade aí, em comum acordo com a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura, né? Pode definir que, quem sabe, esse equipamento aqui, o terraceador e o espalhador de calcário, não seja o ideal para nossa realidade, né? E compre um outro equipamento. Claro que aí temos que ver a questão de recurso da prefeitura, de algum projeto de algum deputado, alguma coisa assim, né? Porque nós, assim, a gente, em princípio, inicialmente a gente já comentou, né, Alceu? Quem sabe um equipamento para a gente fazer uma subsolagem, para penetrar mais água, seja mais útil do que um terraceador ou um distribuidor de calcário, né? Mas isso é uma questão que a gente ainda vai... vamos dizer assim, discutir entre o conselho, entre nós, né? E a viabilidade também. A viabilidade, claro. A viabilidade desse implemento, na verdade, é fazer o trabalho que geralmente justifique aquilo que está no propósito do projeto. O que seria, que nem diz o seu Ivo aí, o que seria esse projeto? Ele vem em busca de alternativas para superar a crise hídrica, a crise de chuvarada em demasia, entende? Então, um investimento desses, da contrapartida do município, também... depois desse projeto pode atender muitas outras demandas. Com certeza, né? Ele vai ficar na patrulha agrícola, que hoje se existe no município a patrulha agrícola, né? Prestando serviços praticamente diariamente. Aí nós temos trabalho, né, com a patrulha, e há muita demanda de produtores aí, né, que realmente precisam desse trabalho, e a gente vai trabalhar especificamente com esse trator em cima desse projeto, né, seu Ivo, para fazer com que a coisa realmente aconteça. Né? Basicamente o trator e o implemento vai ser primeiro trabalhar com esses 22, né? Sobrou tempo, sobrou hora, sobrou momento, ele vai, evidentemente, que vai ser usado para outros agricultores, né? A gente quer, e aí por isso
está vindo esse recurso, na verdade, esse recurso de 900 e poucos milhões, ele é distribuído nesse sentido, assim, que nem me lembro agora, eu não trouxe aqui, mas uma parte parte, assim, só uma palavra assim, 450 milhões, na verdade, vai ficar destinada para as famílias, 30 mil reais por família, né? Então, as 22 famílias, isso daria 450 milhões. 450 milhões para as 15 mil famílias, no caso, né? De todo o programa. E os outros 450 milhões ficaria, então... Que 300 milhões para o trator, eu acho que 150 para a Emater, se não me engano. É isso aí, que vai implementar a Emater, com equipar a Emater, com material humano, com tecnologia, com carro, com veículos, enfim, para atender especificamente esse programa. Então, uma pessoal também, né? Porque a gente até tem um concurso da Emater em andamento, já está com o pessoal já indicado, provavelmente vão chamar, então, agora mais uns para complementar alguns quadros, né, de alguns municípios que estão com o pessoal mais rebaixado, vai vir veículo, né, então para a Emater gerenciar todo esse projeto, vai vir esse recurso também para a Emater. Mas é um programa assim que a gente vê assim que no nosso município são 660 mil que entra de qualquer forma no comércio local, né? Provavelmente vai ser os insumos e os equipamentos, enfim, vão ser comprados no município, né? E com certeza a gente quer trabalhar nesse sentido, igual eu falei lá no início, né? A gente nós temos que dar algum alinhamento, já está se pensando nisso, diferenciado para a agricultura, do jeito que nós estamos, a gente vê assim que o produtor teve problemas principalmente a questão da erosão, né, em 2024, né, fizeram umas correções, né, fecharam as valetas e coisa e tal, e a gente viu que com a chuva que veio agora, de novo, o problema ou se intensificou, né, acredito até, né, que eu acho que até deu mais valeta ainda, então quer dizer que do jeito que nós temos vindo e a gente vê assim que um dos trabalhos que acredito que nós vamos trabalhar bastante é essa questão de manter o solo sempre coberto, né, então a gente, até a semente, né, então tipo assim, esse período que nós tivemos agora entre a colheita do soja e colheita do milho, enfim, e o plantio das culturas de inverno, né, muitos produtores não implantaram nenhuma cultura, né, e principalmente nessas áreas que teve erosão, né, a gente falou com alguns produtores que colheram soja, logo plantaram uma aveia de verão, um milheto, um nabo, né, aí agora deitaram essa cultura verde e plantaram trigo, né, esses aí não tiveram erosão, né, então esse é um caminho que a gente também quer implementar nesse programa, né, e a gente vê assim que boa parte ainda dos agricultores não está adotando, não está com esse respaldo, e a gente vê que está se perdendo muito solo, né, no nosso município, muito solo e muito nutriente que às vezes a gente não nota, né, que às vezes dá um escorrimento só por cima, mas está levando adubo, né, e aí nós temos que ter, né, e também permitir que o solo infiltre a água, né, porque é impossível nós num estado, enfim, num país com a precipitação que nós temos, assim, eu acho que do jeito que está, a água está indo embora. Nós temos exemplos assim de outros países que tem, tipo Israel, que tem uma precipitação bem pequena, né? E eles têm tecnologia lá que armazena aquela água que cai, ela fica no solo, não vai embora. Nossa água aqui, acho que 70%, 80%, né? O seu está escorrendo, vai para a sanga, vai para o rio, vai embora. Nós não estamos guardando, né? Exato. E por isso que também está hoje se discutindo muito a questão de nós armazenar a água para irrigação, que também é um outro programa estadual, né? E que, claro, bate às vezes numa questão um pouco ambiental, enfim, mas estamos se trabalhando muito nessa questão de nós guardar essa água que está caindo, né, em açude, enfim, para irrigar áreas, né, que nós temos por aí, né, e é uma questão que isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito ainda, provavelmente com o tempo, né, tem algumas práticas conservacionistas que nós tínhamos há anos atrás, né, que era as bases largas, os terraços, né, que a gente, claro, por um motivo ou outro, a gente tirou. Eu me lembro que fui agricultor, também tirei por uma facilidade de manejo, né, mas em certos casos, quando vê, nós vamos ter que voltar a fazer algum terraço, alguma propriedade, porque nós estamos tendo muita perda, principalmente nas partes mais inclinadas, a gente vê nas coxilhas aí que está indo a terra embora. E claro que aí a gente vai levar uma sequência, né, se vamos dizer assim, planta verde, subsolagem não for o suficiente, né, quando vem fazer um terraço, né, que é uma coisa assim que às vezes eu digo assim, às vezes vão querer mensurar os agricultores, porque eu entendo que
seja um terraço é uma coisa que atrapalha bastante na propriedade. O Alceu também já foi agricultor, o Érico agricultor, né? Claro. E a gente não, em princípio, a gente não quer fazer. É um pouco resistente, né? A gente não quer fazer, mas eu acredito que... É uma questão da necessidade também, né? Eu acredito que no momento que a gente tiver cobertura verde permanentemente, a gente tiver um solo que penetre a água, eu acho que o terraço ele não vai ser necessário, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha, né? Dentro desse programa, além de contemplar famílias, desafoga um pouco essa corrida também que a Secretaria faz para apagar alguns incêndios, pode-se dizer assim, de necessidade aqui, uma emergência ali. Esse programa vem para contemplar, então, as famílias e também desafogar um pouco dessa correria que a Secretaria faz em prol das famílias e em algumas localidades. Correto, eu acho que foi muito bem explanado já. O seu Ivo botou toda a questão técnica aí, né? Muito bem amparado, ele como agrônomo, como, né, uma pessoa que entende, tem um bom entendimento nesse sentido, né? E realmente esse projeto, um projeto muito grande, que inclusive eu tive presente no lançamento dele lá em Ijuí, o seu Ivo teve presente, teve o secretário o secretário hoje lá do estado, né? No desenvolvimento rural, o seu Wilson Kovac, né? Sim. Que foi esse lançamento desse projeto. Em virtude do que, Christian? É realmente disso, né? Dessas adversidades climáticas, inclusive o grande problema de 2024, com a grande enchente, quando terminou praticamente o nosso estado, e aí ele em conversação com o governador, uma coisa que me chamou muita atenção, você viu aquele dia, ele assim, o que nós vamos fazer agora? O governador pediu para ele, né? E ele diz, olha, vamos salvar as vidas. Vamos salvar as vidas, primeira coisa. E segundo lugar, vamos investir na agricultura. Vamos fazer a recuperação de solo. O solo nosso foi detonado pela chuva, pela essa grande chuvarada, e nós temos que recuperar o estado começando produzindo. Então, a produção primária é a atividade que mais rápido dá retorno. Então, por isso que eles estão implementando esse projeto, né? E vem em benefício a todos os municípios, né, seu Ivo? Então, isso é gratificante para nós, como foi colocado agora há pouco, vai entrar R$660 mil gratuito no município para os produtores gastarem dentro do município, fomenta o município. Mais um trator de 150 CV gratuito, né, seu Ivo? Que vai dar perto aí de R$1 milhão que o município estará ganhando com esse projeto. Então, diante disso, como você me fez a pergunta, Cristian, eu acho que, claro, fomenta muito, ajuda muito a nós na secretaria, ajuda muito os produtores a acharem uma alternativa. Num momento tão difícil, tão crítico em que a gente está vivendo, de crise, uma crise ferrenha, né, seu Ivo? Sim. Uma crise sem precedente aí de 4 anos de estiagem e quando chove, né? O ano passado foi terrível. Permissão, que nem diz outro. Esse ano já começou esses 4, 5 dias de chuva aí, já estava todo mundo aterrorizado, né, das enchentes que iam desembocar lá na Grande Porto Alegre. A nossa região, que nem diz o seu Ivo, com as lavouras sendo realmente muito judiadas novamente. Um plantio de inverno aí que se começou a fazer, e com as intensas chuvaradas já foi um início bastante desgastante. Eu acho que a gente já começou, né, seu Ivo, um pouco com o pé esquerdo, né, na atividade de inverno. Então, eu acho que esses recursos, Christian, eles vêm em boa hora, e eu acho que nós, o seu Ivo, como hoje o seu Ivo está na frente da Emater e esse projeto vai ser desenvolvido especificamente, a Emater está com o dever, né, seu Ivo? Sim. Com o dever, né? E nós também, como gestores públicos, temos também o dever com os produtores de atender e fazer com que esse recurso que venha seja bem incrementado e ajude, se não solucionar, mas amenizar a situação, Cristian. Entendeu? Que eu acho que assim, seu Ivo, quanto o senhor colocou nas atividades de grão e de leite, com certeza, o nosso município tem essa característica. Mas assim, a gente tem que pensar um pouco na diversificação, né? A diversificação que nós hoje, a gente não tem atividade de inverno praticamente, não tem lucratividade na atividade de inverno. E nós presenciamos esses dias naquele evento, sim, que se teve aí, aí nas Duas Safras, né? Aí na esquina Dois Irmãos, magnífico, um evento muito importante, de muito aprendizado, que a gente realmente, nós vamos ter que, a nossa saída é buscar uma rotatividade, uma diversificação nas nossas áreas, porque realmente, senão nós estamos taxados aí, seu Ivo, ao êxodo, nos pegar as pequenas propriedades e amanhã ou depois não existirem mais as pequenas propriedades, né? Porque a gente assim, Christian, eu
eu como produtor, eu me criei em propriedade pequena também. Depois a gente foi aí foi inovando, foi para a questão da soja, que foi uma era muito boa, que deu muito dinheiro. E aí se perdeu muito a questão cultural das pequenas propriedades, em diversificar. Em diversificar. Fica-se preso mais a uma cultura, duas basicamente culturas. A uma, duas culturas. Era trigo no inverno e soja no verão. E realmente elas deixavam uma margem de lucro assim que a gente achava que realmente não precisaria mais investir em diversificação, né? E que hoje deu o contra, né, seu Ivo? Sim. Hoje deu o contra. Porque no momento que as pequenas propriedades se foram só numa cultura, a cultura da soja, quando ela não ficou mais rentável, todo mundo já havia se desestruturado na questão da diversificação. Entendeu? E leva tempo para se reestruturar. E demora muito tempo para se reestruturar. Porque eu penso assim, seu Ivo, o cara que tem 20 ou 30 hectares, com 3, 4 anos da soja valendo os seus 117, 118 reais o saco, quer dizer, isso é insustentável. É insustentável para a pequena propriedade. Se ela não diversificar, se o pequeno produtor hoje não pensa o que se pensava no passado, de criar um porco, de criar um frango, de criar um boi, de plantar um pé de frutífera, de ter uma horta, de produzir para sua subsistência e pensar no que sobrar, no que exceder, vai comercializar. Mas eles estão garantidos com a sua sobrevivência. Viu, Cristian? Então isso, eu acho que passa por aí. Passa por aí os pequenos proprietários hoje, os médios também já está indo para o médio, né? Porque a questão da cultura da soja, seu Ivo, o que foi tratado naquele dia do evento das 2 safras, ele está se tornando insustentável para pequena, para média e grande propriedade também. Entendeu? Que ela não está deixando mais retorno. Então imagine para a pequena propriedade. Então eu acho que é um momento muito sério que nós temos que repensar e voltar àquilo que a gente vinha fazendo, especialmente a pequena propriedade, que eu acho que é aí que é o elenco, seu Ivo, e esse projeto está especificamente nisso. Então temos que pensar em outras atividades, só não em grão e só não em leite. Em leite eu acho que ainda uma grande opção o leite, porque é uma atividade com remuneração mensal, seu Ivo, é um salário que o produtor tem. Muitos se desmotivaram, sim, Cristian, se desmotivaram porque é muito trabalhoso, a mão de obra muito escassa nas propriedades, a juventude imigrando em prol do que aconteceu, de só virou em soja as lavouras, não precisava mais muita mão de obra no interior. Então a juventude migrou para a cidade. Quer dizer, hoje inchou as cidades, as pequenas propriedades não se sustentam mais porque não tem mão de obra, os filhos foram embora, as pessoas que ficaram ainda são pessoas de mais idade. Então é uma problemática muito séria que nós temos. Mas nós temos que pensar numa inversão dessa cultura para poder viabilizar e nós poder manter as nossas propriedades. Porque assim a gente vê, seu Ivo, o pequeno proprietário hoje, entendeu? Vai no mercado, Cristian. Uma bergamota é R$5 o quilo. Uma mandioca é R$10 o quilo. Coisa que tinha antes. Coisa que tinha, que era a vontade nas pequenas propriedades. E eu vejo que muitos pequenos proprietários vêm comprar no mercado. Quer dizer, é insustentável. Então as propriedades, se elas não retornar à cultura antiga, do modelo antigo, e nós repensar, porque nós temos que sobreviver, não podemos pensar em enriquecer, seu Ivo. Sim, entendeu? Sim, que a mentalidade do humano é pensar em crescer, entendeu? Antigamente era sobrevivência, era difícil. Isso. Né? Hoje já é questão de lucro, né? Quanto que nós vamos lucrar? Exatamente. Então, no pensar em lucrar, em engrandecer, em avançar, todo mundo tem esse pensamento num sistema capitalista, né? Mas a questão da sobrevivência, entendeu? Nós temos que pensar na sobrevivência, nós temos que pensar naqueles que tem que plantar, nós temos que plantar, tem que ter produto, porque nós precisamos se alimentar. E o alimento vem da propriedade, basicamente a propriedade familiar. Esse que planta a mandioca, a batata, que tem a fruta, que tem o porco, que tem entendeu? E isso está muito difícil. Está muito difícil nós encontrar em propriedades pequenas hoje, seu Ivo, essa atividade. Quer dizer... a gente teve... Eu me lembro que a gente teve uma falsa assim, um retorno para os produtores na época que o soja, o milho, o trigo deram um pum ali, né? Deu aumento de preço, né? E o produtor achou que aquilo ia se manter, né? E aí muita gente, vamos dizer assim, foi para uma atividade só de grãos que hoje a gente sabe que ela não é viável para o pequeno produtor, né? Eu me lembro que quando eu vim para cá,
em 2018, né, nós tínhamos uma quantidade já bem maior do que temos hoje de leite, mesmo que muitas atividades de leite, igual o senhor falou, hoje estão desistindo pela questão de mão de obra, sucessão, enfim, mas a gente viu assim que tinha uma estrutura bem boa no município, assim, de produtores que tinham propriedades pequenas, que tinham o leite, que tinham grãos e que eventualmente até trabalhavam em granjas e estava bem estabilizado. Aí deu um aumento muito grande na época ali do soja, que foi a 200, né? Produtores acharam que não, vai se continuar esse preço, deu uma falsa ideia de que ia continuar, e aí o preço subiram, daí pararam com muitas atividades que vinham desenvolvendo, né? E hoje a gente trabalha lá a gente trabalha direto com os produtores, né? E a gente vê assim que muito endividados, que a gente já discute isso com agricultores, né? Que os produtores estão muito endividados porque se fizeram dívidas, né? De investimento, enfim, naquela época, achando que o produto ia continuar naquele preço, né? E hoje estão com as dívidas lá para serem pagas, né? Que tem que ser pagas além do preço, a questão e o preço climática, né? E o preço e tá o juro, baixo, né? E o juro tá baixo. Os investimentos, financiamento, o juro todo ano ele vai aumentando. Sofre essa. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E retornando, falando da questão das 2 safras que o Alceu comentou, nós tivemos lá, então, até o pesquisador da Embrapa, lá, o Jorge, que eu acho que é um doutorado, enfim, mestrando lá da área de solo, né? Ele disse que o produtor que não se ajustar a uma nova realidade, uma nova tecnologia, ele vai começar a cair fora, né? Hoje tem que trabalhar em solo, em correção, que ele comentou lá, né? Que nós vamos ter que voltar a fazer os solos que não estão produzindo hoje, seus 70, 60, 70 sacos por hectare de soja e produzindo bem no inverno, ela tem algum problema, né? Então, por isso que esse programa também vem em cima disso, né? Pra gente achar caminhos e exemplos para a gente tentar resolver, né? E que não adianta, porque a gente às vezes avalia que às vezes vem muitos produtores visitar a Emater lá e minha propriedade não está produzindo tão bom, eu vou botar só calcário, né? E às vezes não é, a gente vê pela análise, e a análise feita de 0 a 10 ali, ela dá uma falsa impressão, o solo em princípio estaria bom, né? Aí eu vou botar mais calcário. Na realidade ele até pode botar, mas nós vamos ter que aprofundar esse calcário, né? E às vezes está sendo bem difícil hoje em dia tu botar em camadas de 10 a 20, de 20 a 30, que se o solo estiver corrigido nessa profundidade, a raiz, ela entra, tá lá embaixo, e aí se der uma seca de 10 dias, não dá problema, né? E ele disse que sim, o produtor vai ter que se ajustar nessa nova tecnologia para a gente, e aí a gente vai buscar dentro dessa linha, né, tentar, né, claro, com algum implemento, alguma coisa assim, aprofundar, que essa água que cai ali não vai embora, absorva, né, e que essas produções produzem. Daí a gente, porque tem muitas propriedades que ele deu exemplo lá, que mesmo com essa chuva, com essas secas aí, produziram muito bem, né, porque tinham já uma estrutura de solo melhor funcionada. A gente vê que tem muito solo. E a gente vê aí nas coxias que, na realidade, o que está indo embora é aquela parte do solo mais rica e a que está mais molezinha. A parte de baixo não vai. Então, eu vi fica só o ruim. Vi uma apresentação que num professor que fez no IFE, até em Panambi, que a diferença de fertilidade, ele comparou do solo normal e daquelas partes que o solo leva, é uma enormidade, né? A diferença é muito grande. É muito grande, que ele levou embora o bom do adubo, né? E para voltar isso não é fácil, né? E aí os produtores fizeram, igual a gente diz assim, né? Uma descarificação lá, alguns até fazem de chão descer, foram um desastre isso aí, né? Com essa última chuva que veio aí, né? Piorou mais ainda, né? Piorou mais ainda. Então, nesse sentido... Bom, na quarta-feira, então, às 14 horas, digamos assim, uma audiência pública para o pessoal ir lá, saber mais do projeto, entender o projeto, e a partir da semana que vem que se abrem as inscrições, então, para as famílias. A gente reitera, assim, que seria de vital importância, então, todos que têm interessado, até que estão nos ligando lá, eventualmente já uns quantos nos ligaram, né? Eu digo, olha, vai primeiro na reunião lá de quarta-feira, às 14 horas, no Sindicato Patronal. Esclarecedor, no caso. Para nós esclarecer,
para ver se, tipo assim, eu quero. Não, mas será que eu me enquadro em todos esses meios, esses pré-requisitos? Não, me enquadro, então se inscreve e provavelmente vai ser escolhido, né? E aí, pra gente não precisar também daí tá detalhando para cada um que for se inscrever lá na Emater, né? E então a gente tá dizendo assim, que alguns municípios até estão dizendo assim, é primordial, é essencial a gente ter o nome do produtor lá na lista de presença nessa reunião, que a gente vai esclarecer tudo isso aqui que a gente falou, né? O Alceu vai estar lá também, o Leandro falou que também acho que estaria lá, o prefeito, né? Para nos dar apoio nisso aí, né? E eu acho que é um trabalho que a prefeitura, acho que de toda forma vai dar nosso apoio para isso, né? Porque trazem de retorno para a prefeitura, né? O Alceu está aí também para nos dar esse apoio, né? E os conselhos também a gente vai precisar o apoio deles para nós escolher, que também não vai ser assim, a gente já está se debruçando um pouquinho em cima nos critérios, né? Porque a gente, como são 22, né, então não pode, a gente tem que escolher produtores que tenham aptidão, que querem melhorar e que sejam exemplo para outros, né? Então não é só, eu quero dinheiro porque tá o dinheiro fundo perdido, eu quero pegar o dinheiro. Não, vai ter pré-requisitos, vai ter, você quer, não, tranquilo, você vai poder pegar, mas tu tem que ter o teu compromisso com vai ter que executar o plano como foi. O plano como a gente discutiu e vai visitar as propriedades. Só que assim, né, seu Ivo, na verdade, todos os produtores que possuíram o CAF, eles têm o direito de escreverem, né? Tem a liberdade de escreverem. Depois poderão decidir sim ou não, ou quando passarem pelo crivo dos critérios, que, como diz o seu Ivo, não vão ser todos que vão ser contemplados, né? Dependendo também do número de inscrições, né? Mas nós pretendemos que quem quiser tem o direito de se inscrever. Pode se inscrever. Claro, a gente não vai dizer assim que quem não foi na reunião não vai poder se inscrever. Não, a gente não está dizendo isso. A reunião é para tirar dúvidas. Para tirar dúvida e o pessoal está... Porque, na realidade, o produtor, quando liga, ele já pergunta, eu vou poder? Eu digo, olha, vai para a reunião que daí tu vai saber. Evidentemente, se algum não puder ir na reunião, que quem sabe vai ter, provavelmente, algum outro que não vai poder ir na reunião, pode se inscrever igual. Não desqualifica se inscreve, a gente vai explicar para ele. E aí todos vão estar inscritos, né? E daí sim, a partir de alguns critérios que provavelmente nós do Conselho vamos ter que botar, né? A gente vai daí selecionar, e se não tiver inscrito a gente vai ter que fazer um cronograma de critérios, né? E aí, se a gente ainda não achar, quem sabe daí a gente vai fazer um sorteio, mas a gente quer, vamos dizer assim, usar para produtores, vamos dizer assim, que tem um perfil e a vontade de fazer com que esse projeto dê certo, que esteja engajado, que vão abraçar o projeto, que vão abraçar, exatamente. Mas assim, Christian, e aí, seu Ivo, eu acho que é muito gratificante que esses produtores se inscrevam, que não tenham medo de ser desclassificados, se inscrevam, depois vão passar pelos critérios. Estão aí ganhando um grande recurso, né, a fundo perdido, vamos dizer assim, né, um grande recurso que vem de graça do governo, com essa possibilidade de nós incrementar esse projeto. Então nós não podemos nos decepcionar, não vai ter 22 inscritos, daí foge até da gente. Eu acredito ao seu que vai ter, nós vamos ter mais, porque eu já tive ali no mínimo uns 10 que me ligaram, né? Com certeza. Eu digo, não, que se você tiver CAF, se inscreve, né? Vai na reunião primeiro, se inscreve depois, e aí sim, porque de qualquer forma nós do Conselho não vamos, né? Se tiver no mínimo 22 inscritos, ou 30, o fim, nós vamos escolher os 22, né? E aí sim, igual o Alceu falou, né? Dentro de engajados e afins, pra gente, de qualquer forma, a gente não vai, vamos dizer assim, perder esse recurso que vem em prol do agricultor, né? E isso a gente não pode. E assim, até pra gente esclarecer um pouco, né? O porquê que são 22. Na verdade, isso foi feito em 2017, né? Quando foi feito o censo agropecuário, mostrou, então, tantos produtores. Como familiares, o Estado, familiares, né? Como o Estado tem 300 mil famílias, tem municípios que estão sendo beneficiados com um pouco mais de número de produtores e tem municípios que são menos produtores. A ideia é contemplar todos os municípios em proporção àquilo que foi feito do censo de 2017. Então, para esclarecer nesse sentido, por que o município tem mais, um tem menos, o nosso tem tantos? Por esse fator. Então, nós fomos de 2017. Isso aí. Eu até esse dia falei que nós, provavelmente, se nós fôssemos pegar o censo agora, né? Nós, quem sabe, até teríamos menos, né? Mas como pegaram o censo de 2017, nós tínhamos uma quantidade bem maior de agricultores familiares naquela época, e em cima desse número que o Estado trabalhou, né? Então tem municípios com menos que nós, né?
Tem. E tem municípios que tem bem mais, tem 50, 70, que tem uma quantidade de municípios de agricultura familiar predominante, mais pequena, né? Provavelmente tem mais. Mas não serão, nem o município, todas as famílias serão. Sim, não, exatamente. Porcentagem. É proporcional. Nesse sentido. Até uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Saldanha Marinho, por exemplo, que é o nosso município vizinho aqui, né? São 10 famílias. Ibirubá, que é o município nosso também de divisa, aí são 51 ou 52. Proporção. Então a proporção da época tem mais propriedades familiares, teve na época, então é mais ou menos dividido nesse sentido, só como forma de esclarecer, né? Muito bem, são 10h48. E nós ficamos lá à disposição, qualquer coisa, pode nos ligar, o pessoal, a maioria tem o telefone da Emater, agricultores, todos os agricultores que eu atendo, que são agricultores familiares, têm meu contato, podem te ligar também para tirar alguma dúvida, né? Mas o primordial é participar da reunião de quarta-feira às 14 horas no Sindicato Patronal de Dom Libório, né? E nós vamos apresentar tudo isso aí mais amplo um pouco, né? Mais detalhado. Mais detalhado, né? E aí, a partir da outra semana, então, já se abrem inscrições, vai se ter 30 dias para se inscrever, né? E depois nós teremos, acho que 15 dias, se não me engano, para o conselho vai para daí fazer a seleção e os critérios. Muito bem. Seu Ivo, muito obrigado pelas informações, Cristian. E vamos estar lá, fazer o possível para também estar lá cobrindo se vocês quiserem, estão convidados para participarem lá também daí. Seu Alceu, muito obrigado. Obrigado a você, Cristian, obrigado à Rádio Liberdade aí, a seu Ivo aí que está trazendo todas as informações técnicas aqui para nós, né? E a gente aí, então, estamos à disposição, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente aí do município, à disposição dos agricultores, dos produtores, de quem quiser sanar alguma dúvida, a gente está por aí, vamos contribuir para que esse projeto aconteça. Com certeza, Cristian, que eu vejo que isso é uma valorosa ajuda que nós estamos recebendo e nós temos gratuita e que nós temos que fazer jus a isso que está vindo. Obrigado. Eu acho assim que a atual administração, né, o Veneral, né, ele teve assim essa escolha boa, né, de pessoas que têm entendimento da área, né? O Alceu foi um agricultor, né? Eu também sou agrônomo, também fui agricultor, então nas áreas certas ter a pessoa certa para conseguir trabalhar bem certinho. Eu acho que em todas as áreas lá, na educação, saúde, não foram escolhidas pessoas que têm entendimento e que estão engajadas em realmente ajudar o município, né? E eu acho que isso que é o objetivo nosso, né? Que trabalhamos com o público, com o município como um todo, né? De realmente saber e tentar resolver dentro do que a gente sabe, né? Muito bem. 10:11, encerramos aqui a nossa conversa e com certeza vamos trazendo mais informações relacionadas ao projeto no decorrer aí dos próximos dias. Vamos seguindo com o apoio cultural. Rádio Liberdade FM. Conheça nossos apoiadores culturais.